Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar aqui acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 188 do Livro dos Espíritos. A questão 188 está na sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no seu capítulo 4º, que trata da pluralidade das existências. E a pergunta é a seguinte: os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? E eles deram a seguinte resposta: habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos como os homens à terra. Podem melhor do que os outros estar em toda parte. E Allan Kardec traz uma nota que é longa, mas que vale a pena nós lermos aqui para que podemos compreender a completude dos ensinamentos do Mestre de Lyon. Ele diz assim: segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por esses seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião de espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos que lhes dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação análoga. O volume de cada um e a distância a que esteja do Sol, nenhuma relação necessária guardam com o grau do seu adiantamento, pois, do contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Muitos espíritos, que na Terra animaram personalidades conhecidas, disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e há causado espanto que nesse globo tão adiantado estivessem homens a que a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Nisso nada há de surpreendente, desde que se atenda a que possivelmente certos espíritos, habitantes daquele planeta, foram mandados à Terra para desempenharem aí certa missão que aos nossos olhos os não colocava na primeira plana. Em segundo lugar, deve-se atender a que, entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermédias em que se melhoraram. Finalmente, cumpre-se considere que naquele mundo, como no nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento e que entre esses graus pode mediar lá a distância que vai entre nós do selvagem ao homem civilizado. Assim, do fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do Instituto só porque reside em Paris. As condições de longevidade não são tampouco, em qualquer parte, as mesmas que na Terra, e as idades não se podem comparar. Evocado, um espírito que desencarnara havia alguns anos, diz que desde 6 meses antes estava encarnado em um mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como contais. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós lá não desenvolvemos muito, nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, se bem não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade que tive na Terra. Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos, e o fato nada apresenta de inverossímil. Não vemos que na Terra
uma imensidade de animais em poucos meses adquire o desenvolvimento normal? Por que não se poderia dar o mesmo com o homem noutras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância comparado com o que lhe cumpre atingir. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação, assim como é rebaixar a divindade o imaginar-se que fora o homem nada mais seria possível a Deus. Ora, há muitas moradas na casa de meu Pai. Foi o Mestre Jesus que nos disse isso. Obviamente que não há de se esperar que a Terra seja o paradigma de tudo. As condições de vida, as condições dos espíritos reencarnados em outros planetas, obviamente, são diferentes das que aqui existem, porque cada um vai estar dando a utilidade para o momento evolutivo de cada ser que está ali habitando. Mesmo dentro da Terra, há pessoas que frequentam uma escola, há aqueles que estão nos anos iniciais da educação fundamental e aqueles que já saem na formação profissional de um curso universitário. Então, cada uma dessas salas de aula dá as condições de ensinamento necessário a que aquele aluno que ali frequenta precisa para obter o diploma almejado. Isso acontece para cada planeta, que nada mais são do que escolas, hospitais, a serviço da evolução do espírito. Então é natural que espíritos mais evoluídos, já voltando mais rapidamente à pergunta que foi feita aos espíritos, que os espíritos mais evoluídos se reencarnam em determinados planetas, mas mesmo diante da sua reencarnação não ficam tão presos a distritos ali. Nós que reencarnamos na Terra, dado ao nosso grau evolutivo, nós só temos algo a realizar aqui mesmo, no nosso entorno, com o nosso próximo, mas espíritos mais evoluídos, eles se responsabilizam por trabalhos mais complexos, mais gerais. Eles se responsabilizam para levar o auxílio a irmãos reencarnados em planetas menos evoluídos como nós. Então, eles lá estão reencarnados, mas vão trabalhar em outros planetas, levando a sua experiência, o seu exemplo, o seu amparo, para que todos possamos conquistar a nossa evolução. Jesus já nos falava: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, o que esperar desses espíritos evoluídos se não vir auxiliar aqueles que lhe seguem na retaguarda, dada a capacidade que já lograram conquistar pelo seu trabalho, pela sua labuta, pelo seu esforço. Miramês, sobre essa questão, diz o seguinte: a condição de espírito livre é conquistada pela alma em suas variadas reencarnações nos diversos mundos. A idade da alma é a soma das suas experiências. A liberdade do espírito lhe vem pelo conhecimento da verdade. Já é do nosso conhecimento de que Deus criou a alma simples e ignorante. No entanto, toda a criação tem na sua estrutura todas as qualidades espirituais do seu Criador, na feição de filhos do seu coração, sem com isso poder a ele se igualar. Os espíritos livres, os puros espíritos, não estão apegados aos mundos que habitam, porque consideram como sua casa o mundo onde se encontram naquele momento. Amam a todos de igual modo, considerando-os como o seu próximo. Mas nunca se esquecem de, em primeiro lugar, amarem a Deus sobre todas as coisas, mandamento divino que todos respeitam com sinceridade. Os espíritos livres sentem a felicidade onde se encontram e trabalham em benefício da ordem e do progresso onde quer que seja. Eles estão completamente libertos das mazelas humanas. Já se esqueceram do ódio, não se lembram mais da inveja, do ciúme, enfim, da decadência moral. Compreendem e aceitam todas as regras estabelecidas pela natureza e vivem dentro da alegria. A sua pureza lhes mostra a verdadeira paz. E para completar, poderíamos dizer, de acordo com as palavras de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqueles nossos irmãos mais evoluídos que nós
já sim conheceram a verdade, por isso são espíritos libertos, com um trabalho em prol de nós outros que estamos seguindo. Mas o importante é que todos nós chegaremos lá um dia. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.